Bom dia, igreja. Eu não sei se os adolescentes vão subir hoje. Não? Legal. Amém. Hoje a gente vai dar sequência, então, na série da verdadeira alegria que nós estamos estudando através do livro de Filipenses. E eu gostaria que você abrisse comigo em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Nós já vamos ler um trecho da palavra juntos, aí eu vou pedir para você se colocar de pé, mas por enquanto não precisa. Eu gostaria de recapitular um pouquinho o que nós vimos até aqui, né, para a gente saber onde nós paramos e para onde nós estamos nos direcionando. Aprendemos com o pastor Jean que a cidade de Filipos, né, ela estava numa região privilegiada, era um povo privilegiado, um povo, em sua maioria, romanos, né, cidadãos romanos, então eles tinham alguns privilégios, entre eles uma isenção de algumas taxas de impostos, então era um povo ali que essa igreja nasceu, né, por meio de um momento muito especial que o apóstolo Paulo estava ali naquela cidade pregando. Não foi algo tão simples, né? Foi um momento tenso, ele foi preso e tudo mais. Mas a verdade é que essa igreja estava florescendo, essa igreja estava crescendo, essa igreja estava se sustentando. E nós vimos que a igreja de Filipos é uma igreja que foi muito parceira do apóstolo Paulo desde o começo em que ela foi surgindo. A gente aprendeu que os filipenses, eles eram apoiadores do ministério do apóstolo Paulo, tanto em oração quanto em ajuda financeira, né? E a gente vai ver que até o fim eles cooperaram com o ministério do apóstolo Paulo. Isso é muito significativo para nós. Entretanto, a gente percebe que, embora eles fossem irmãos que conseguiam olhar para fora, né, eles conseguiam entender a necessidade que o evangelho chegasse em outras regiões além da sua própria cidade. Então eles abençoavam o ministério do apóstolo Paulo, eles ofertavam em missões, eles eram ali realmente praticantes, né? Era uma igreja missionária. Mas a gente percebe que havia um problema interno, né? Pelas exortações do apóstolo Paulo, por aquilo que a gente vai lendo na carta, né? Semana passada nós ouvimos com o pastor Edu falando, não façam nada por interesse egoísta, né? Ou por vaidade, mas ajam com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas os interesses dos outros. Então a gente vê que, embora eles fossem uma igreja aqui que não tivesse problema para olhar para fora, entender as necessidades de fora, eles tinham problemas internos. E é com isso em mente que o apóstolo está escrevendo essa carta. Então agora a gente pode se colocar de pé e vamos ler, eu vou ler a partir do versículo 5. Eu li essa semana que em Neemias tem um momento que Esdras convoca toda a nação para ler a palavra. E eles leem, ele faz algo que é o sonho de todo pregador. Eles leem a lei de cedo até o fim do dia. Tipo assim, muitas horas. Eu pensei, meu Deus, que sonho, né? O pastor prega muitas horas, é o sonho de todo mundo. Mas eu não vou fazer isso com vocês hoje, não se preocupem. Versículo 5 diz o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos.
E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Versículo 12: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim, também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Amém, amados? Podeis assentar. O tema da palavra de hoje é a alegria de se oferecer a Cristo até o fim. Então, vamos começar ali pelo versículo 5, que diz o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Né? Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele acabou de falar nos versículos anteriores que não era para os irmãos serem egoístas, agirem por interesse próprio, mas deveriam considerar os outros superiores a si mesmo. E aí eu imagino que ele poderia pensar: como é que a gente faz isso? É algo difícil, né, gente? Nós vivermos não pensando somente nos nossos interesses, mas pensando nos interesses dos outros. Então ele passa a nos mostrar como que a gente consegue fazer isso. E aí então, já no versículo 5, ele diz que a gente tem que ter o modo de pensar de Cristo Jesus. A versão Almeida Revista Atualizada diz assim: tenham o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Mas talvez alguém poderia dizer assim: então basta eu ter o desejo, né? Eu desejo o bem para o meu próximo, eu tenho um sentimento de desejar algo bom para o outro, então isso é suficiente. Contanto que eu deseje isso, contanto que eu tenha esse sentimento em mim, está tudo bem. E não está tudo bem. Não é apenas uma questão de sentimento. Então, a versão NVI foi dizer: tenham a mesma atitude de Cristo Jesus, né? Então ela já sai do campo dos sentimentos e ela diz: não basta você desejar, você precisa colocar em prática. Mas aí também eles não estavam contentes com essa tradução, que é a palavra no original, no grego, é phronesis. Ele diz: não, mas não é só uma questão de atitude, porque tem gente que faz, mas faz não desejando fazer. Tem gente que faz, mas por dentro ela está: eu estou fazendo, mas eu não queria estar fazendo isso. Então, não é uma questão somente de sentimento, e também não é só atitude. E aí a NAA trouxe: tem o mesmo modo de pensar. Sabe, queridos, nós
olharmos para Cristo e nós termos o desejo, o sentimento que moveu a Cristo, mas nós não pararmos nesse sentimento, é nós também agirmos junto com esse sentimento, é nós fazermos desejando fazer, entende? É muito mais rico e precioso. E diz assim, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Então nós devemos olhar para Cristo. Ele é o nosso modelo, Ele é a nossa referência. É para Ele que nós precisamos nos voltar. E aí, quando nós olhamos para Ele, nós observamos o que Ele fez. A gente vê aqui um texto falando da pré-existência de Cristo. Ele já estava com o Pai antes de nascer em Belém. E Ele já existia na forma de Deus. No original quer dizer que Ele tinha todas as qualidades e atributos de Deus. Ele era Deus. E mesmo existindo nessa forma, desfrutando de toda a plenitude, desfrutando de uma realidade em que você não tem falta de nada. Sabe o que é isso? A gente não sabe o que é isso. Eu fiquei meditando nesse texto, pensando, Senhor, me ajuda. Como que é ser Deus? Não tem como a gente entender, porque a gente não é Deus, e a gente nunca vai ser Deus, então é difícil a gente entender o que é ser Deus. Mas eu fiquei imaginando algumas coisas, algumas limitações que Deus não tem, né? Então, Jesus, existindo na forma de Deus, Ele não sabia o que era cansaço. Ele não sabia o que é você precisar dormir. Alguns pais de bebês aí já estão imaginando essa glória, né? Não sentia necessidade de dormir. Existindo como Deus, Ele não se preocupava com o relógio. Você já imaginou isso? Você não se preocupar com o relógio? Ele não sabia o que era dor, ele não sabia o que era sangrar. E mesmo existindo nessa realidade, ele não se apegou a isso. Sabe, amados, talvez alguns de nós estejam desfrutando de uma realidade muito boa, não estejam passando por nenhum momento de enfermidade. Talvez financeiramente você esteja no melhor momento da sua vida. Talvez você também esteja livre de tantas aflições. Ainda assim, nenhuma situação desfrutada por um ser humano pode chegar perto do que era existir na plenitude de ser Deus com Jesus. Ele poderia ter dito, eu não vou procurar sarna para me coçar. Ele poderia ter pensado, acho que eu não vou sair do meu lugar de conforto e segurança. Ele poderia ter se apegado ao seu lugar que ele ocupava por direito, como rei do universo, Senhor da criação. Ele poderia ter pensado, eu mereço estar onde eu estou e desfrutar do que eu desfruto, porque, afinal de contas, eu sou santo e perfeito.
Ele poderia ter pensado: que pena que o homem está perdido. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Foi a escolha que ele fez. Mas não foi isso que ele pensou. Ele pensou que ele não deveria se apegar à glória de ser igual a Deus. Ele não quis tirar vantagem do fato de ser igual a Deus, de possuir as prerrogativas do que significava ser Deus. Isso me fez pensar se muitas vezes, ao invés de olhar para Cristo e ter a mesma frenesis de Cristo, o mesmo sentimento, a mesma atitude, nós não estamos andando na contramão do nosso Salvador. Será que nós não estamos nos apegando? Será que nós não estamos nos apegando aos confortos que conquistamos, aos privilégios que temos? Será que nós não estamos nos apegando aos títulos que adquirimos? Será que nós não estamos nos apegando aos privilégios das nossas posições? Afinal, o que é que as misérias deste mundo têm a ver conosco? Afinal de contas, o que é que eu tenho a ver com um casal que está caminhando para o divórcio? Afinal de contas, o que é que eu tenho a ver com essa família que eu conheço e que está se deteriorando? Afinal de contas, o que é que eu tenho a ver com esse meu colega da escola que está tendo crises emocionais? O que é que eu tenho a ver com as crianças que eu conheço e que estão sendo roubadas da sua pureza? O que é que eu tenho a ver com o meu colega de trabalho que está perdido e caminhando para o inferno? Olhemos para Cristo. O versículo 17 diz que, ao invés dele pensar dessa forma, o que é que eu tenho a ver com essa humanidade corrompida? O versículo 7 diz: pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Agora que entra o esvaziar, que é o frenesis que eu falei. Aqui, ele se esvaziou. Irmãos, ele não se esvaziou de sua divindade. Ele não deixou de ser quem ele era, mas ele se esvaziou da glória de ser Deus. Ninguém o obrigou, ninguém o forçou a fazer isso. Ele não fez isso porque era a sua única opção ou sua única saída. Vejam que ele se esvaziou. Ele esvaziou a si mesmo. Ele fez isso de forma totalmente voluntária. Ele não deixou de ser Deus, mas ele se dispôs a deixar de lado a glória de ser Deus. É interessante a gente pensar nisso, porque ele fez o oposto de Adão. Vocês já pensaram nisso? Porque Adão caiu ao tomar posse daquilo que ele acreditava que poderia torná-lo como Deus. Se eu comer, talvez eu me torne como Deus. E
quantos de nós, sem perceber, a gente caminha na forma de pensar, não como Cristo, mas como Adão. Se eu ralar, trabalhar e conquistar esse lugar, eu vou poder ter a autonomia e a independência que eu quero. Então Jesus faz o oposto. Ele também contraria, ele age em total oposição ao comportamento de Nero, o imperador romano da época do apóstolo Paulo, que ele queria alcançar a divindade, o status de divindade, ele queria ser adorado como um ser divino. A gente também conhece muita gente hoje em dia que quer ser reconhecido como Deus, né? Não ouve ninguém, não obedece ninguém, para ele não há leis que se submeta, se comporta como um ser supremo. Mas só existe um ser supremo. Só existe um. Amados, Jesus se esvazia. Esse termo também significa ele se derramou. É importante que a gente entenda isso. Mais para frente essa palavra vai aparecer de novo. Ele se derramou. Isso nos lembra do profeta Isaías, capítulo 52, quando ele vai descrever, falando sobre o servo sofredor. É um texto fantástico, é um texto que fala sobre Jesus. E ele diz que o servo derramou a sua vida até a morte. Jesus, ele não apenas se torna homem, ele não apenas se esvazia e assume a figura humana, mas ele não vem como um grande imperador, ele não vem como um grande rabino, um rabino famoso, um grande empresário, um chefe de Estado. Além de assumir a forma humana e todas as implicações disso, ele assume a forma de doulos, servo, escravo. Servo e Deus, sabe? Não combina, não faz sentido. Deus é um ser supremo, é Ele quem dá ordens, é Ele quem manda, é Ele quem ordena. Deus é Deus. O homem é criatura, não é criador. É aquele que obedece, é aquele que serve. Nós temos a figura de um Deus que se tornou homem. E não apenas homem, mas servo. Todo servo é homem, mas nem todo homem é servo. Então Jesus não se torna apenas homem, mas ele se torna servo. Um servo nunca virá a ser Deus, mas Deus veio a ser servo. Jesus, na semelhança de figura humana, não significa somente que ele era homem na sua aparência física, mas ele tomou a natureza humana sobre si. Então ele era 100% Deus, mas também 100% homem. Às vezes há pessoas que quando leem os evangelhos, quando leem a respeito da vida de Jesus,
leem pensando assim, Jesus fazia isso porque ele era Deus. Não, Jesus conseguiu fazer isso porque ele era Deus. Não, Jesus conseguiu não socar Pedro nessa hora porque ele era Deus. Não, Jesus conseguiu aqui perdoar porque ele era Deus. Não, Jesus era 100% homem. Ele era o homem perfeito. O homem que Deus criou para que todos nós fôssemos. Ele é o referencial, o nosso modelo de como nós devemos ser. Jesus era tão homem que ele soube o que é suar, sangrar, se cansar, sofrer. Jesus soube o que era dor. A palavra fala que ele foi um homem experimentado na dor. Um homem experimentado no sofrimento, amados. Jesus se humilha e o auge da humilhação de Jesus, amados, ele começa a se humilhar não quando ele vai para a cruz, mas quando ele se torna homem. E quando ele assume essa figura humana, toda a fragilidade da figura humana está sobre ele. Versículo 8 diz: ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Vejam novamente aqui um verbo acompanhado de uma partícula reflexiva, ele se humilhou. Ele humilhou a si mesmo, né? Mateus 23:12 diz: quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Irmãos, pode deixar no telão esse texto. Veja bem, muitas vezes a gente se depara com alguém que está passando por uma situação difícil, uma situação em que a pessoa está sendo humilhada, alguém está humilhando, ou alguma coisa está humilhando ela, e ela diz assim: não tem problema, eu estou sendo humilhado, mas eu vou ser exaltado. Não é isso que esse texto diz. Não é quando os outros nos humilham e o Senhor vai nos exaltar. O que esse texto diz é quando nós nos humilhamos. Vocês entendem a diferença? Quando nós mesmos nos rebaixamos, descemos, nos humilhamos, então o Senhor pode nos exaltar. Mas quando nós nos exaltamos, nós podemos esperar uma humilhação ali na frente. Então Jesus se humilha, se rebaixa. E quando ele faz isso, ele se torna obediente. Você percebe como a obediência está ligada à humildade? Como a desobediência está ligada à altivez, ao orgulho? Eu acho interessante que obediente, essa palavra, no original, ela também significa aquele que escuta. A obediência começa quando a gente para ouvir e considerar aquilo que nós estamos ouvindo. Às vezes a gente senta para conversar com alguém que 5 minutos depois da nossa conversa não pode dizer o que nós falamos.
porque não estava ouvindo. Já decidiu no seu coração não considerar aquilo que ia ouvir. A obediência começa com uma escuta ativa, atenta, com o coração quebrantado, amados, e contrito. Sabe, Jesus se humilhou e foi obediente. Ele não fez birra, ele não emburrou, ele não bancou a vítima. Ele obedeceu. Eu fiquei imaginando Jesus, que era Deus, Senhor. Quando ele falava, as coisas eram criadas. Quando ele dizia, haja luz, houve luz. Sabe, toda a criação estava sujeita ao seu governo. É Ele quem comanda, não somente a criação, mas é Ele quem sustenta a criação. Se a terra se afasta um pouquinho do sol, nós congelamos e morremos. Se a terra se afasta um pouco mais do sol, nós queimamos e padecemos. Então, sob a palavra dele, não somente as coisas foram criadas, mas elas se sustentam. Quando Josué ora e o sol para, queridos, é a criação se sujeitando. Sabe, o sol obedecia a Jesus, o vento obedecia a Jesus, os anjos obedeciam a Jesus. E a palavra diz, ele agora se torna obediente, agora é ele quem obedece. E ele obedece até a morte. Sabe, ele não obedeceu por um tempo, ele não foi movido por uma empolgação momentânea, ele obedece até o fim. Ele obedece até a morte, e morte de cruz. Sabe, amados, Jesus, ele estava num contexto cultural que a cruz, esse instrumento de tortura, representava uma morte muito vexatória. Era muito humilhante. Os romanos não morriam numa cruz. Para os judeus, era sinal de maldição. Deuteronômio 32, 21, 23 diz assim: qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Para os judeus, somente o criminoso mais vil iria parar numa cruz. Existiam outras formas de pena capital. Existia o apedrejamento, mas a cruz, ela era destinada somente para a pior espécie de ser humano. Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Esse está escrito que Paulo menciona em Gálatas, ele está citando esse texto de Deuteronômio 21. Então, quando Jesus está pendurado naquela cruz, ele está enfrentando o total desprezo dos romanos e o total desprezo dos judeus.
A cruz foi uma indignidade final. Ela era uma declaração pública de total desprezo pelo crucificado. Nós vemos na cruz um total contraposto à majestade divina de Cristo. E aí, amados, no versículo 9, vamos avançar no texto, diz o seguinte: por esse motivo, por causa disso o quê? Desse esvaziamento de Cristo. Por causa desse esvaziamento de Cristo, por causa dessa humilhação, auto-humilhação de Cristo, porque Ele se sujeitou a vir na figura de homem, porque Ele se tornou obediente, obediente até a morte, morte de cruz, por causa disso, também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu, lhe deu um nome, Ele lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra. Essa expressão é uma expressão que significa tudo e todos. Todos vão confessar, e ali toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por Ele ter descido tanto, Deus o elevou. Por Ele ter se feito doulos, servo, escravo, Deus fez dele Curios, Senhor. Só há um Senhor, e Ele é Cristo Jesus. Sabe, amados, Jesus viria a desfrutar de tudo aquilo que Ele abriu mão, mas somente depois de nascer, morrer e ressuscitar. Ele se submeteu a um caminho escolhido pelo Pai, de humilhação e obediência até o fim. O nosso problema é que a gente quer desfrutar da exaltação antes da humilhação. O problema é que a gente quer desfrutar do governo antes do serviço. Não vamos perder o contexto do texto de vista. Lembre-se, tudo isso que Paulo está falando é para convencer os filipenses a deixar de lado as suas contendas, as suas ambições egoístas. E Jesus faz tudo isso, no final do versículo 11, dizendo: para a glória do Deus Pai. Mesmo na exaltação de Cristo, Ele é modelo de serviço em amor a Deus. Que Deus maravilhoso nós servimos, meus irmãos. Que Jesus é esse que nós servimos e adoramos. O versículo 12 diz: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Por favor, deixe esse texto na tela. Versículo 12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora. Amados, ele está falando assim: que bom que vocês obedeceram, amados. Que bom que até aqui vocês obedeceram.
mas é necessário continuar obedecendo. Que bom que vocês obedeceram quando eu estava vendo. Que bom que vocês obedeceram quando eu estava junto. Que bom que vocês fizeram bonito quando alguém estava olhando. Mas e quando eu não estiver mais lá? Sabe? De novo, o apóstolo Paulo aqui, ele não perde de vista na mente dele. Ele está lembrando desse novo momento que a igreja iria experimentar e que ele não iria mais estar ali. Não porque ele não queria, não porque ele tinha já alcançado um lugar tão sublime no apostolado, que ele já com as ovelhas, é porque ele sabia que a sua morte estava próxima. Ele sabia que muito em breve ele entregaria a sua vida. E ele está pensando, eu não vou mais estar com vocês, como é que vai ser? Como é que é quando os pais não estão presentes? Jovens, crianças. Como que é quando o chefe não está olhando? Como que é quando o discipulador não está perto? Como que é quando não tem ninguém para nos elogiar, para ver aquilo que nós estamos fazendo? Como que nós vamos nos comportar? Será que nós continuaremos obedecendo? Como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Foi muito legal você ter obedecido quando você se converteu. Mas é necessário perseverar na obediência. Sabe, amados, a caminhada com Deus é uma jornada. E importa muito mais como a gente termina do que como a gente começou. Ele diz o seguinte: desenvolvam a sua salvação. Nós não podemos fazer nada para receber a salvação. Nada. Todo o crédito da salvação pertence a Cristo Jesus. Foi Ele quem conquistou para nós. Mas nós precisamos desenvolvê-la, amados. Nós precisamos desenvolvê-la. Será que o sacrifício oferecido por Cristo pela nossa salvação nos permite relaxarmos? Será que nós temos a licença para negligenciarmos a parte que nos cabe? Queridos, nós precisamos crescer, desenvolver. Nenhum pai quer ver o filho não desenvolvendo. Nós precisamos crescer. Esse texto, amados, ele precisa nos instigar. Nós precisamos olhar para nós, para a nossa versão de mês passado, ano passado, 10 anos atrás e pensar: eu desenvolvi, eu cresci. Eu estou amadurecendo. Eu não estou falando do quanto você está sabendo. Se você sabe mais. Eu quero saber o quanto nós estamos mais parecidos com Cristo. Nós amamos mais ao Senhor. Você ama mais ao Senhor do que você amava ano passado? Você ama mais a casa do Senhor
do que você amava ano passado? Você ama mais a presença do Senhor, a palavra do Senhor, do que você amava ano passado? Você ama mais o conselho do Senhor do que você amava ano passado? Você ama mais o teu próximo? Você ama mais o teu cônjuge? Você está mais parecido com Cristo esse ano do que ano passado? Você está mais obediente à sua palavra do que ano passado? É muito triste a gente conversar com pessoas que parecem que não crescem, não evoluem. Sabe, amados, é uma tristeza tão grande quando você senta ano após ano e você percebe que as coisas mais básicas ainda não foram absorvidas. E eu fiquei perguntando, Senhor, como pode não crescer? Sabe, amados, nós precisamos ser muito honestos com a gente mesmo. E pensar que se nós não estamos crescendo, talvez a gente ainda não seja salvo. Não importa o quanto você ouça, não importa o quanto você faça externamente, se não está mudando aqui, queridos. Talvez você ainda seja um ramo que não está ligado na videira. Porque o ramo que está ligado na videira recebe da seiva, cresce, floresce e dá fruto. Desenvolva a vossa salvação com temor e tremor. Gente, não é brincadeira. Temor e tremor. Essa palavra fala mesmo de medo. Essa palavra fala de reverência. Essa palavra fala de respeito. Essa palavra, ela nos instiga a pensar de que forma nós estamos nos relacionando com aquele que tem autoridade para salvar ou punir, para exercer misericórdia ou juízo. Nós não estamos lidando com alguém com quem a gente possa dar de ombros, sair andando e deixar a pessoa falando. Nós precisamos lidar com a nossa salvação, com temor e tremor. E quando eu estava orando a respeito desse texto, o Senhor me trouxe à memória. Eu quero que vocês abram comigo Apocalipse 4, o pastor Edu leu alguns textos depois do texto que eu quero ler com vocês. Do motivo, do porquê nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Capítulo 4 de Apocalipse, versículo 5. O livro de Apocalipse vai nos trazer duas cenas, dois cenários, duas realidades, dois momentos do trono de Deus. Prestem atenção. O primeiro cenário está no capítulo 4. Aqui, todos os selos, todas as taças e trombetas ainda não foram tocadas. Todos os juízos de Deus ainda não foram derramados sobre a terra. E nós temos a descrição do trono de Deus, dizendo: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus.
essa é a realidade que nós nos encontramos no dia de hoje. Sabe, amados, quando fala do trono de Deus e menciona relâmpagos, vozes, trovões, isso tudo tem a ver com a presença manifesta de Deus, tem a ver com a glória manifesta de Deus. Nós vemos que quando Moisés sobe o monte, e Deus ali se revela diante daquela congregação do deserto, o monte chacoalha, há relâmpagos, eu imagino um grande terremoto, porque eles estão diante da presença manifesta de Deus. Sabe, queridos, hoje nós ainda estamos, o Senhor ainda está nos chacoalhando. Nós estamos muitas vezes diante de situações que o Senhor permite que a gente viva para nos despertar, para acordarmos. Sabe, por isso que a presença de Deus, ela tem tudo isso em volta dela. É barulho, é estrondo, é um mover da criação. Sabe, é para que nós não possamos fazer de conta que o Senhor não está ali, não está se manifestando. Quantas vezes nós estamos diante de palavras, diante de testemunhos, diante de circunstâncias da nossa vida, que é o próprio Senhor ali, chamando a nossa atenção, como um raio, Ele tenta nos despertar. Volta ao texto, fala das lâmpadas, que são os 7 Espíritos de Deus. Nós ainda estamos vivendo num tempo na história em que o Espírito de Deus se move ao nosso redor. Ele ainda está trabalhando, Ele ainda está tentando nos levar ao arrependimento, Ele ainda está tentando chamar a nossa atenção, Ele ainda está tentando nos convencer do pecado, Ele ainda está tentando nos convencer a abandonar práticas que afastam o Senhor das nossas vidas. Nós estamos vivendo um momento em que o Espírito de Deus ainda contende com o espírito humano. Nós estamos nos vivendo nesse tempo privilegiado. Mas agora eu quero que você vá comigo no Apocalipse, capítulo 20. Depois que se passaram todos os juízos de Deus, tem um outro cenário do trono de Deus. 20:11. Capítulo 20 de Apocalipse, versículo 11, nós vamos ler até o 15. Diz o seguinte: eu vi um grande trono branco. Eu quero que você preste atenção nessa leitura, não somente no que há ali, mas eu quero que você perceba o que não há ali. O que há falta neste momento no trono de Deus. E vi 11. Um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele. Não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Eu quero que você preste atenção. Esse é um momento do julgamento final. Nada foi decidido nesse dia. Nesse dia só foi revelado o que está sendo decidido hoje. Perceba, não há raios, trovões, relâmpagos.
há um silêncio. Não há mais nada ali. Amados, nesse momento, não há ninguém ali, nem até a própria criação. A Bíblia diz que a terra e o céu fugiram pelo tormento, tremor diante desse momento que nós enfrentaremos, todos nós, um por um. Nós estaremos diante de Deus. Diante de Deus, o nosso Pai não vai estar lá para nos livrar daquilo que nós fizemos. Nesse momento, a nossa mãe não vai estar lá para nos livrar diante daquilo que nós fizemos. Nesse momento, não tem ninguém ali para nos defender. Ninguém. Nesse momento, nem o Espírito Santo está ali para nos convencer, porque esse é o momento que ninguém mais será convencido a nada. Esse momento ninguém mais vai poder voltar atrás. Dizer, sinto muito, Senhor, agora eu acredito que é verdade. Eu posso mudar de ideia. Não pode mais. É um momento que nós enfrentaremos sozinhos. É o Senhor e nós. Não tem Espírito Santo mais ali para convencer. É o Senhor e nós. Por isso que Paulo fala, desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. Todos os dias nós precisamos garantir, Senhor, eu quero estar contigo. Senhor, eu quero ter certeza da minha salvação. Senhor, eu quero ter certeza que eu estou crescendo. Senhor, eu quero ter certeza que eu estou avançando, que eu estou desenvolvendo. Talvez alguns poderiam dizer, é impossível, eu não consigo, eu quero, mas eu não consigo. Então, versículo 13, o apóstolo Paulo aos Filipenses diz assim, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Se o Espírito de Deus habita em você, Ele vai gerar em você o querer. E Ele vai capacitar você para realizar. Se o Espírito de Deus habita em nós, não há desculpa. Não há argumentos para que a gente não avance, para que a gente não cresça, para que a gente não abandone o pecado, a mornidão, a complacência, a sonolência. Não há. Deus é quem efetua. Essa palavra no original é energia. É Ele quem nos dá energia, Ele quem nos capacita. É Ele. E então, terminando o versículo 14, diz, façam por causa disso, por causa de tudo que a gente viu até aqui, como é que vocês precisam viver? Façam algumas coisas sem murmuração. É isso que está ali no texto. Façam tudo. Tudo no original é tudo. Tudo em inglês é tudo. Tudo em hebraico é tudo. Tudo sem murmurações e queixas, né? Ou sem murmurações e contendas. Algumas versões dizem sem queixas nem contendas, sem murmurações e nem discussões. Quer dizer, se nós somos salvos, se nós estamos desenvolvendo a salvação nas nossas vidas, se nós estamos vivendo com temor e tremor, essa salvação
precisa ser evidenciada nas nossas vidas. E sabe como o apóstolo Paulo queria que ela fosse evidenciada na congregação de Filipos? Demonstrando relacionamentos transformados e santificados. Sem murmuração, sem contenda, sem discussão. Amados, murmuração, contenda, vamos falar primeiro de contenda. Contenda tem muito a ver com uma disposição interna. É um argumento da mente e do coração. A gente fica reclamando, murmurando no nosso coração, nos nossos sentimentos e na nossa mente. A gente fica justificando, a gente fica reclamando, a gente fica criticando. E a murmuração é o extravasamento. É o extravasar dessas contendas, desses descontentamentos, dessas críticas. Então vem para fora. E aí a gente vomita aquela crítica, a gente vomita aquela palavra de reclamação, aquela palavra de desânimo. É isso que acontece. E o apóstolo Paulo diz: façam tudo. Não é fazer só o que a gente gosta sem reclamar. Não é fazer só aquilo que é fácil sem reclamar. Não é fazer só o que vai aparecer para os outros. Sabe, amados, é tudo. Tem coisas que a gente vai fazer, vai aparecer. Tem coisas que a gente vai fazer, não vai aparecer. Mas o que importa é que alguém vai ver tudo. E essa é a única pessoa que nós precisamos nos preocupar em agradar. Amém? Eu lembro de uma batalha, acho que é o rei Davi que está à frente, em que o exército de Israel, eles vão para uma guerra. Metade dos soldados vão, metade fica, cuidando das mulheres, das crianças e de toda a bagagem. E eles vencem, eles derrotam esse exército inimigo. E aí, no momento de dividir os despojos, alguns dizem assim: só quem lutou vai receber os despojos. Davi diz: não, o despojo vai ser dividido igualmente entre os que foram e os que ficaram. Às vezes, o marido está lá fora, conquistando, batalhando, trabalhando. A mulher está dentro, com os filhos, na casa. Cada um que faz a sua parte vai receber a sua recompensa. Algumas coisas aparecem mais, outras aparecem menos. A gente está lá nessa obra da igreja. Talvez você vai pintar uma parede externa e que quando você passar por ali, você vai poder dizer: está vendo essa parede? Fui eu que pintei. Mas muita coisa está sendo feita que não vai aparecer. Não importa. Deus viu. Deus está vendo. Amém? Versículo 15. Para que sejam... Por que nós precisamos fazer tudo sem murmuração, nem queixas, nem discussões? Para que vocês sejam irrepreensíveis. Irrepreensível é uma pessoa que ninguém pode falar nada. É uma pessoa que está acima de crítica. É uma pessoa que fala da sua conduta perante o mundo. Sabe, a pessoa não pode te acusar que você é um velhaco, que você é um preguiçoso, que você parece crente, mas não é, que você não tem amor, que você não tem compaixão, que você não se importa. Você está acima de crítica. Puros, não adulterado, sincero, honesto, sincero. Precisamos ser sinceros, verdadeiros, autênticos. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Amados, esse é um dos meus textos mais favoritos na palavra. O Senhor está falando, o mundo está em trevas. Está todo mundo na escuridão. Ninguém enxerga para onde está caminhando. Estamos no meio de uma geração pervertida e corrupta. E é interessante porque o apóstolo Paulo, ele fala isso, mas esse texto já existe na palavra.
Essas palavras ele traz, elas ecoam lá do Antigo Testamento. Foram as palavras usadas para descrever o povo no deserto, que eram filhos e deixaram de ser filhos, por causa de murmuração e contenda. E ele diz, está todo mundo na escuridão, e eu espero que vocês brilhem. Eu espero que vocês brilhem no meio dessa escuridão. Não porque nós temos um brilho próprio, nós não temos. Mas nós refletimos a luz daquele que é a luz. Quando nós olhamos para Cristo, a luz de Cristo, ela bate em nós e ela reflete. Ela reflete. Quando nós olhamos para qualquer outro lugar, nós refletimos qualquer outra coisa menos Cristo. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós refletimos a sua luz. E sabe o que acontece? Eu queria ler Hebreus 12, 14, diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos, sabe o que esse texto quer dizer? Sem santificação ninguém vê Deus. Porque quando a minha irmã se santifica, eu vejo Deus na vida dela. Quando o meu irmão se santifica, eu vejo Deus. Deus está falando, se nós não vivermos em santidade, quem está na escuridão não vai ver a luz. Não vai ver Deus. As pessoas que trabalham com você estão vendo Deus. As pessoas que estudam com você estão vendo Deus. Se elas não estão vendo, meu irmão, você não está olhando para Cristo. Talvez você esteja distraído, olhando para qualquer outra coisa, menos Cristo. Porque quando nós olhamos e contemplamos Cristo, nós refletimos a sua luz. Quem está entendendo? Quando nós agimos como filho de Deus, as pessoas conseguem ver Deus. Versículo 16, preservando a palavra da vida, assim no dia de Cristo poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Preservando a palavra da vida fala tanto em retém aquilo que você já recebeu, mas também fala em oferecer, repartir. Versículo 17. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação era um sacrifício oferecido quando algo era derramado, um líquido derramado sobre um sacrifício. Mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé de vocês, que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. O apóstolo Paulo está falando, olha, eu estou sendo oferecido, ainda que eu seja oferecido como libação, ainda que eu esteja sendo derramado. Lembra que Cristo, ao se esvaziar, se derramou até a morte. E o apóstolo Paulo está falando, ainda que eu venha também a me derramar, eu ficarei contente. É a alegria de se oferecer a Cristo até o fim. E Ele nos convida a participar dessa alegria. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Nós estamos falando aqui de uma fidelidade inegociável até o fim. Naquele grande dia, nós prestaremos conta do que fizemos com a palavra que recebemos. Como desenvolvemos a salvação que nos foi proposta. O convite é para que a gente brilhe no meio dessa geração corrupta. O convite não é para nós vivermos numa bolha. O convite não é para nós brilharmos em casa. O convite não é para nós brilharmos aqui dentro.
O convite é para nós brilharmos onde há trevas. E quando nós refletirmos a luz de Cristo, quando nós oferecemos uma gentileza, uma palavra de consolo, a palavra da vida, nós estamos brilhando a luz de Cristo, onde antes havia escuridão. Oremos, irmãos. Ajuda-nos, Pai. Oh, Senhor, ajuda-nos a retermos a palavra da vida. Ajuda-nos, Senhor, a desenvolvermos a salvação que recebemos. Custou tão caro, Senhor. Ajuda-nos, Pai, se nós ainda lidamos com as coisas do reino de forma leviana. Revela-nos o temor e o tremor que precisamos ter. Revela-nos, Senhor, que possamos tremer agora para que não tremamos naquele grande dia. Que possamos nos humilhar e nos esvaziar agora, Senhor, para que não tenhamos nada a oferecer naquele grande dia. Que possamos, Senhor, olhar para Cristo, imitar a Cristo agora, enquanto é tempo, enquanto o Senhor está nos chacoalhando, enquanto o Teu Espírito ainda contende conosco. Ajuda-nos a brilhar, Senhor, nas nossas casas, nos nossos casamentos, na criação dos filhos, na lida com os irmãos. Oh, Senhor, os filipenses precisavam aprender a parar de falar mal uns dos outros. Que nós também possamos fazer tudo sem murmuração, sem contenda. Que nós possamos cooperar para o avanço do reino e não para o retardo. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar uma última canção, adorar o Senhor. E depois você pode ir para suas casas. E que Deus os abençoe. Só peço uma coisa para vocês, meus irmãos. Brilhe. Permitam que a luz de Cristo brilhe para aqueles que estão em total escuridão ao redor. Deus os abençoe.